da Gama? Poderia, né? Qualidade. Pô, a música do Paê aí, que é da moda agora. Olha, queria mandar um abraço aqui, o Zé, que é o nosso Maguila da bancada, mas o Celso Paiva, o grande Casinha. Isso é perigoso, hein? Você conhece Casinha, né? Abraço pra ele, pro Bernardo, pra toda a família. Abemos... Santista tá com a cabeça inchada, sucesso ao Santos do Casinha. Abemos camisa 10, números de Paiê pelo Olympique de Marseille em 22, 23. Jogos 27 foi o 14º no time, ou seja, não jogou muito. Titular em 11, gols 4, assistências 3, participações em gols 7, chutes por jogo 1,2, chances criadas por jogo 1,3. Teve uma greve, vamos que sobe o som, vamos ver agora a festa Cruz Maltina, do gigante da colina. Isso é um lado interessante, tira, mano. 7 mil pessoas, parece. Exato, tava lotado. Ô Zé, Pedro. Opa. Agora eu tô sentindo uma cor diferente por aqui. Assim, Uma cor? astral, uma cor aqui no estúdio. Já tem, Mudou, né? Mudou o astral aqui. Mudou. Brilho no olho. Olha lá, Pedro, camisa do Vascão, camisa primeiro 10. lugar. Emocionando, ó. Paiê no Emocionando. Vasco, muita calma nessa hora. Mas tem a questão fora campo. É isso aí, a molecada que vem sofrendo, houve provocação de um Vasco gigante que tá há muito tempo abaixo do que pode ser e que tá vendo chegar um ótimo jogador. A gente não sabe exatamente o que ele vai ser capaz de fazer. William, Felipe, olha essa imagem. Olha essa imagem. Essa molecada só viu sofrimento por baixo. Só. Essa molecada só tomou pancada. Ela só escutou provocação. Então, às vezes, você precisa de muito pouco para ser feliz. O clube, o time, o campo, ele te entrega muito pouco. Ele te entrega quase nada. Então, quando você tem um cara do quilate do Paiê, é natural. Uma torcida forjada nos últimos anos, nas últimas décadas em sofrimento. Quanto mais parece que você sofre, mais você ama. Então, quando você tem um mínimo ali de boa notícia, de esperança, de luz no fim do túnel, é natural a mobilização. Agora, é impressionante essa tara que a organizada tem que se meter ali. Meu Deus do céu. Ali. Esse menino, não é legítimo esse sentimento, Felipe? Então, quem somos nós para podar, para dizer que empolgou? Tem mais é que empolgar. Se o campo não grita, se o campo não fala, se o campo não entrega, ou pelo menos essas movimentações de contratação, de chegada de um ídolo, de chegada de um camisa 10, o torcedor, ele passou muito tempo descrente do que seria essa SAF, do que seria a 777, do que é o real projeto ou do que não é o projeto da SAF, a promessa de investimento, de ter grandes nomes. Ele vê um elenco muito limitado sendo montado, até que, enfim, parece que chega o tal grande nome que ele esperava. O Vasco fez uma janela muito limitada, muito complicada, e não resolveu uma carência ali de um cara de criação, de cara para ser um vértice ali de um triângulo de meio de campo, um enganche, um finalizador, é um cara de nome. Então, é absolutamente compreensível. Isso aí tem muito dos últimos anos, da frustração, da promessa de virada de chave de uma SAF que não veio. Então, a todo momento, é uma torcida forjada no sofrimento que está acreditando em algo que pode fazer aquilo ali mudar, pode fazer voltar a ser o Vasco que eles conheceram, que eles aprenderam a amar. Muitos não viram esse Vasco, então é mais do que legítimo. Infelizmente, é o que sobrou hoje, nesse momento, porque o campo não está te dando essa possibilidade. Não pode nem arquibancada, mas não está dando essa possibilidade. Então é legítimo. E a esperança, você não pode podar o sentimento. Claro. Empolgou, tem que empolgar. Tem que empolgar. É o que tem hoje para empolgar. Isso. Não é o Orellano em campo, não é o antes do Verrete chegar, não é a falta de finalização, não é a falta de criatividade. O que tem é isso. Então, esses meninos que não conseguem viver esse Vasco, eles estão olhando e pensando, foi isso aí que me contaram. Foi isso aí que prometeram. Não, e tem um detalhe, né? Há pouco a gente viu aquele WhatsApp do torcedor do Grêmio com o filho e ele... Claro. Pra mim, futebol é isso. É isso. Então, a gente viu aquele menino que isso claramente foi aí com o pai, que deve ter falado, a gente vai acordar cedo, porque o Vasco contratou um grande jogador que tá na seleção, olha aqui o álbum da Copa de 18, sei lá, e isso é o que você tem pra se apegar. Zé, você tem uma carreira muito vencedora e você jogou com craques internacionais. Como é que você acha que um cara que tem a trajetória do pai chega no Rio de Janeiro... Às 5 da manhã, né? E vê isso aí. Isso não é normal, não acontece. Claro que tem grandes povos doentes por futebol, a Turquia, o turco é muito... É tudo uma... Você jogou na Grécia, mas o cara chega e vê isso. Que tipo de impacto causa na vida de um cara? O cara fala, opa, vou ter que correr aqui. Muito grande. É, não é? Impacto muito grande, muito grande. Ainda mais um europeu vindo para o Brasil.
né? Porque o europeu tem muito respeito pelo futebol brasileiro, ele imagina muitas coisas, né? Como é jogar, como funciona, quais são os campeonatos, quais são os times grandes. Porque como você tem muitos brasileiros, e os brasileiros normalmente eles falam dos times, né? Corinthians, Flamengo, Palmeiras, jogadores que jogam e que passam por essas equipes grandes e pelos contatos que fazem ao longo da carreira. Eu acho que é muito importante, deve ter sido impactante para ele. Ele falou, né, que pesou muito a questão dos torcedores, porque logo quando surgiram as primeiras informações, os torcedores vascaínos foram nas suas redes sociais, tem muito disso também, mas impacta muito bem, né? Deixa não vou dizer uma responsabilidade, não é isso, mas tipo assim, um dever de retribuir esse carinho, entendeu? E aí depende muito daquilo que vai acontecer no campo. Que o jogador já chega motivado, sem dúvida alguma, isso funciona muito bem. E aí, Bueno? Bom, primeiro eu vou falar da coisa histórica, porque sou historiador do Vasco, né? Clube de Regatas Vasco da Gama, sou um historiador do clube também. Minha filha torce pro Vasco. Ah, voltou a fazer espaço com o Vasco? Não, minha filha é vascaína, né? Tu tinha largado a mão lá atrás, eu lembro. Não, minha filha é vascaína, então, e ela torce muito pro Vasco por causa da história. Então, por exemplo, ela vai aprender agora com o pai dela. Ele é o primeiro francês que representa o Vasco, mas outros europeus já defenderam o Vascão. Por exemplo, o Petkovic e o goleiro Tadic. Todos os outros europeus do passado, e tem muitos lá atrás dos primórdios do Vasco, eram portugueses. Pela influência portuguesa, né, União Brasil-Portugal, muitos portugueses, 6, 5, representaram o Vasco da Gama. Agora, um francês é uma novidade. Jogador francês atuando no futebol brasileiro, ele é só o terceiro. Você vai procurar, são pouquíssimos casos. Então, eu não sei como é que vai ser a adaptação, a questão da língua, do idioma. Mas eu vou falar assim, eu já comentei muito o jogo do Payet na minha vida, né? Futebol internacional, já comentei de jogo demais dele. Ele é um dos jogadores mais enjoados que eu vi na minha vida inteira. Enjoados, eu vou dizer pra você, no bom sentido. Eu entendi. Entendeu? E ele, assim, segura a bola. O Edmundo, que é um grande ídolo vascaíno, tem um momento que o Edmundo, 97, que é tão lembrado, que ele rebola? que ele deixa de ser meio aquele atacante, aquele ponto, e ele volta mais pro meio e começa a armar e provocar o adversário. O Payet incomoda, entendeu? Ele sabe a hora de segurar a bola, de dar drible, de fintar. Tecnicamente, ele é muito bom jogador, muito habilidoso. Às vezes ele é meio desmiolado, a cabeça dele parece, não sei, ele tá desconectado do jogo, ou você tá pilhado demais. Então ele, assim, é um jogador que eu acho que tem tudo pra cair no gosto da torcida, não só por causa do nome, porque é francês, porque é europeu que tá vindo. Pelo tipo de jogo, esse é um dos caras que eu cito que fazem bem o futebol brasileiro. O Luis Soares no Grêmio é uma atração não só do Grêmio. Exato. O Rames Rodrigues no São Paulo, todo mundo quer ver. É uma atração não do São Paulo, do futebol brasileiro. E o Payet não é uma atração só do Vasco. É uma atração do futebol brasileiro. Esse cara que o Zé falou também, o Lucas faz coisa diferente, coisa que a gente não tá... poucos caras aqui fazem. O Payet faz isso. As finalizações o Payet, como ele segura a bola, chama a bola, dribla, finta, assistência e tal, assim, é um cara, por isso que eu falo, foi o melhor termo que eu usei, o mais próximo, enjoado. Para não falar diferenciado, que eu ironizo claro, muito você tem que usar para outros craques. É um cara enjoado. Pedro, pra gente arrematar, aliás, eu fico muito feliz. A gente, quando tem a relação com o futebol e vai crescendo, a gente tem com o nosso clube, mas a gente também desenvolve com adversários. E o Vasco, você já falou isso aqui, o Vasco é um dos times que eu mais respeito como torcedor, por tudo que eu vi o Vasco fazer. E depois que eu fui morar, anos 80, 90, especialmente 90, e depois que eu fui morar no Rio, curiosamente, era o auge do Flamengo, essa construção do Flamengo de hoje, mas a turma da escola do meu filho mais velho era de vascaíno. Então, aniversário de 4 anos do Dudu, tô citando nomes reais, do Dudu, Vasco, era vascaíno, né? Eu acho que eu falei Flamengo, era tudo vascaíno. Então, a gente pegou muito carinho, assim, meu filho canta o hino do Vasco e tal, e eu torço muito pro Vasco voltar a ser gigante, porque tem uma geração, como você disse, que não faz ideia, a gente precisa contar. Mas o Vasco precisa deixar eu sei disso, tá? Eu sei que tá longe. Mas eu queria te perguntar pra gente arrematar. Tem que ser o time que volta a medo. O que você acha que o Vasco fez pra convencer um cara que tem trajetória, tudo bem, tá numa fase um pouco mais de baixa da carreira, até pela idade e tudo 36 mais. anos. Do cara vir ao Rio pra pegar um Vasco que há muitos anos não consegue protagonismo e que está na zona de abaixamento. Quando o telefone dele tocou, provavelmente era o Lanterna, ou quase. O que você acha que fizeram pra convencer o homem? O Vasco tem uma coisa que o Bubu já citou aqui rapidamente, nos últimos tempos, um caminhão de jogadores que chegam ao Vasco e falam: a mobilização da torcida me tocou.
Então, em primeiro lugar, que é algo que não é algo imutável. Isso aí não tem 777 que destrua, que é a paixão do torcedor. E, de fato, a torcida do Vasco, ela compra muito as ideias. Eu repito, eu acho que quanto mais você sofre, parece que mais você gosta, mais você é forjado ali na dor, o sentimento aumenta. Né? O slogan da torcida, que o sentimento não pode parar, literalmente ele não para. Então, em primeiro lugar, eu acho que é a mobilização. Entrevistas recentes do Payet, o Bubu, que acompanha muito futebol internacional, ele fala muito sobre como toca ele envolvimento de clube, torcida, grandeza, muito além do dinheiro. Então, em algum momento, isso fez diferença. E no segundo momento, um investimento, porque ninguém vem para cá jogar de graça só pela história do Vasco. O investimento que a 777 entendeu que o tempo estava passando, o buraco era muito fundo e que o investimento deveria ser feito. Foi exatamente o aniversário de um ano, né? A contratação dele marca um ano de SAF. Ele foi feito, ele demorou a ser feito e é certamente o maior salário da história do Vasco, o maior salário da história recente do Vasco de jogador. Então, acho que junta a característica do Payet, o que ele pensa sobre envolvimento com o clube, não somente por um vínculo de grana, o desafio, a mobilização da torcida e também o dinheiro ali no final. Porque se você parar para ver, não é o convencimento do Paulo Brax, não é o modelo esportivo da 777, não é que apresentaram para ele. Não, o Vasco hoje é um time de segunda divisão. Se não mudar a história do Campeonato Brasileiro, ele vai para a segunda divisão. Então não foi isso que atraiu o Payet. O que atraiu talvez essa mobilização e também um aporte financeiro que ele vai receber. Olha o time que ele jogava, que ele era ídolo. O Olympique de Marselha é uma das torcidas mais doentes e malucas do mundo. Então ele tá acostumado a conviver num ambiente tipo Libertadores. O torcedor do Olympique de Marselha, sul da França ali, é loucura. Pior. Então, os caras lá são... Então, assim, Caldeirão, São Januário, jogo de Sul-Americana, Libertadores, clássico, não sei o quê. Para ele é de fichinha, ele tá acostumado com isso. Tem um bando de maluco e louco que sempre deu suporte para ele, né? E agora ele vai sentir isso aqui no Brasil também. Turma, acha que